Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 7, versículo 31 até o versículo 37, que nos diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhes trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhes que impusessem as mãos. Jesus então pega o homem e o leva à parte, longe da multidão, coloca os dedos nos seus ouvidos, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu com um profundo suspiro e disse: Efata, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus então ordenou que não contasse a ninguém, conquanto mais proibia, mais ele falava. Os que ficavam, o povo ficou simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Levante a sua mão, irmãos e irmãs, e falemos com Deus em oração neste momento. Amado Deus, bondoso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, e pedimos, meu Deus, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Estende, meu Deus, a Tua mão de poder sobre a vida da Tua igreja nesta manhã de sábado, ó Senhor. E aqui estamos, meu Deus, reunidos na Tua presença para adorar o Teu nome, para glorificar e bendizer o Teu nome, Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós. A Tua palavra, que é um alimento espiritual, que é o pão do céu, venha ser o alimento da Tua igreja nesta manhã de sábado. Ó Senhor, nós suplicamos, nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. É muito bom estar na casa do Senhor para adorar a Deus, rever os irmãos e irmãs, alegrar-nos com o Senhor e agradecer a Deus também pelas bênçãos, pelos momentos alegres, felizes, agradecer a Deus também pelos livramentos, pela a mão cuidadora dele sobre cada um de nós. Vamos para a palavra de Deus. E eu quero falar com você nesta manhã sobre este milagre na vida deste homem. Você que ouviu a palavra de Deus na semana passada, nós falamos sobre uma mulher Ciro-fenícia e que ela demonstrou a sua fé em Jesus Cristo e que teve o discernimento daquilo que estava acontecendo com a sua filha. E Jesus, nesta oportunidade, na narrativa de Marcos, diz para nós que ele sai daquela região, ele passa pela Galileia e vai para a região de Decápolis. A palavra significa 10 cidades. Não sei ao certo dizer para os irmãos o nome dessas 10 cidades, mas eram 10 cidades que existiam naquela região, 10 aldeias, 10 vilas com nomes diferentes, por isso se dava este nome. E Jesus chega a este lugar, e todas as vezes que Jesus chega em um lugar, tem um doente, tem uma pessoa que precisa do milagre. Mas nós vamos perceber neste texto bíblico, irmãos, a intervenção de Jesus na vida deste homem, levado pelos habitantes daquela região, pelos homens, pelas pessoas, pelas mulheres,
daquela região, daquela aldeia, daquela vila, e eles vão pedir para Jesus Cristo colocar as mãos dele, suplicar, porque ele não ouvia falar, não ouvia e não falava direito. E Jesus Cristo, no decorrer do seu ministério, ele usou diversos processos didáticos para transmitir a mensagem da palavra de Deus. E toda vez que um milagre era realizado, a mensagem de Deus era anunciada, a manifestação do poder de Deus era anunciada. E Jesus Cristo, irmãos, vai usar sermões. Está lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, tem ali as mensagens de arrependimento, a mensagem chamada por Jesus Cristo. Jesus vai usar parábolas, e Marcos é um dos que registra um grande número de parábolas. Ele vai usar perguntas e respostas para anunciar a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor. Quando ele era questionado, quando ele o questiona, Jesus também vai mostrar atitudes e comportamento das pessoas para que a mensagem também fosse anunciada. E na maior parte do seu ministério, um dos métodos usado por Jesus Cristo para anunciar a mensagem é os milagres. É bem sabido de todos que a pessoa que recebe um milagre não é garantia de salvação, mas é o arrependimento e crer no nome do Senhor Jesus Cristo. O milagre é uma manifestação do poder de Deus para que aquela pessoa reconheça a grandeza do Senhor e acredite nele como seu Salvador. E os milagres que Cristo realiza, eles, na sua pedagogia, era para mostrar a cura física, mas também mostrar a ação espiritual que Deus tinha planejado na vida daquela pessoa. A doença do corpo, a doença física, ela não maltrata tanto quanto a doença da alma, que é o pecado. Muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa enferma com uma enfermidade e nos compadecemos dela por causa da sua enfermidade. Mas talvez o que aquela pessoa, ou o que nós precisamos, não é a cura física, mas é a cura espiritual. E esse milagre, narrado por Marcos, ele representa, ou ele apresenta para nós algumas lições importantes. Primeiro, a compaixão de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquele que sente a dor do próximo. Aquele que olhou para a mulher Sírio-Fenícia e falou: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Mas ela falou assim: Senhor, mas nós também comemos debaixo das mesas do Senhor. Os cachorrinhos comem também das migalhas que cai da mesa das crianças. E na palavra dela, ela demonstra muita fé. E na sua palavra, Jesus, olhando para aquela mulher, ele demonstra compaixão. E por onde ele passa, ele manifesta a sua compaixão. Ele revela a benevolência. Por quê? Porque Jesus estava no território gentil, lá na Síria, em Tiro e Sidom, onde ele liberta a filha daquela mulher possessa. Ele volta, passa pela Galileia. A Bíblia diz para nós que era Galileia dos gentios. O povo que andava na região da sombra da morte rajou a luz, e ele é a luz do mundo. Mas ele vai novamente para o território gentil. Nessa região, Jesus, há tempos atrás, tinha expulsado o demônio de um homem e tinha feito dele um missionário. Agora Jesus está de volta a esta terra novamente. Isso prova para nós e ensina para nós, irmãos, que o Senhor, ele caminha, ele vai em direção a todas as pessoas nos quatro
escolhe a todos. E Ele quer que todos cheguem ao pleno arrependimento, ao reconhecimento da grandeza de Deus. E Jesus, voltando com a sua compaixão a esta terra, Ele demonstra uma segunda oportunidade. E esta presença de Cristo, irmãos, nesta região, evidencia para nós de que Deus não desiste de você. Ele não desiste do homem. A mensagem de salvação ela está sendo anunciada ano após ano. A mensagem está chamando o homem ao arrependimento, porque Deus quer salvar um número maior de pessoas. E Deus está dando a oportunidade, porque Ele quer que o homem o arrependa dos seus pecados. Oportunidade de salvação. Jesus chega nessa região e demonstra a sua compaixão, porque Deus, Ele chama com amor. E o amor de Deus por cada um de nós, Ele transcende todo e qualquer entendimento humano. Nós, irmãos, amamos o nosso semelhante até que nós amamos o nosso semelhante até que o primeiro erro dele pode ter 99 qualidades, mas se errou uma vez, nós não amamos mais. Mas a Bíblia diz para nós que Deus nos ama apesar de nós sermos pecadores. Aí demonstra a benevolência, a compaixão e a oportunidade que Deus nos dá. Deus está dando, deu essa oportunidade nesse dia, quando Ele chegou nesta região de Decápolis. A benevolência do Senhor Jesus Cristo. Mas se Marcos registra para nós, irmãos, a benevolência do Senhor, ele também, em segundo lugar, mostra e traz para nós o ensinamento, a súplica dos necessitados. No versículo 32, algumas pessoas lhes trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Até aqui, tudo bem. Mas aí Marcos segue na sequência dizendo, suplicando que eles impusessem as mãos. Levar o doente até lá, tudo bem. Só que eles levou o doente lá e falou, ó, Senhor, impõe as mãos para que ele seja curado. Por que eles fazem esse questionamento não? Por que eles falam esta frase? Impõe as mãos sobre ele. Porque eles acreditavam, eles tinham certeza que Jesus podia curar os enfermos. Glória a Deus, aleluia. Eles creem que Jesus pode curar o doente. É por isso que eles rogaram a Jesus as mãos sobre o enfermo para que ele fosse curado. Quando nós procuramos o tratamento médico, é porque nós acreditamos que o médico vai receitar o remédio para aliviar ou para curar aquela enfermidade. Eles levaram até Jesus. Eles colocaram o nome diante de Jesus. E é interessante que nessa atitude deles, eles levam lá suplicando que impusessem as mãos. E é interessante que eles não falam, Senhor, está aqui o homem, cura ele. Nós vivemos um ensinamento, passamos por um ensinamento que nós determinamos a Deus o que Ele deve fazer ou como deve fazer. Mas Jesus, ao ser abordado naquele dia, Ele tem uma atitude diferente dos dias de hoje. Eles revelaram a profunda compaixão por aquele homem. Talvez
Seria alguém que tinha algumas habilidades na vivência naquela região. As pessoas não podiam curar, mas elas tiveram compaixão e levaram ele até quem não podia curar. E o amor é a mola que nos move para socorrer os aflitos. Quando eu me coloco em compaixão em favor de alguém, eu estou demonstrando amor por aquela pessoa. A intercessão faz parte da vida daquele que ama o seu irmão, daquele que sente a dor do seu irmão, daquele que sente a necessidade do seu irmão. E o convite desse texto bíblico para nós nos dias de hoje é trazermos os aflitos aos pés do Senhor Jesus, levarmos os necessitados aos pés do Senhor, levarmos os pecadores aos pés do Senhor para que eles sejam curados. O sofrimento, irmão, da humanidade passou, passa e vai passar. Problemas que muitas das vezes nós queremos que o homem ou que a humanidade viva numa caixinha fechada, sem defeito. Mas todos nós temos. Por quê? Por causa do pecado. A falta de perdão, a falta de Deus na vida da humanidade. E eu quero dizer para você, irmãos, que nós como cristãos, nós devemos lutar todos os dias e olhar para a palavra de Deus e ver que Deus ama todas as pessoas, independente da sua religião, da sua crença. Deus vai continuar amando, porque Ele ama com um amor de compaixão. Aí agora, quando a pessoa arrepende dos seus pecados, Deus vai amar com um amor de salvação. Glória a Deus. Porque a graça de Deus, ela se manifesta na vida de toda a humanidade. A graça, e aí na linguagem teológica, é a graça comum e a graça salvadora. Aí você me pergunta, pastor, o que é graça comum? A graça comum é a chuva que cai na roça do crente, é a mesma chuva que cai na roça do descrente. É o sol que faz a planta crescer, porque ela precisa de chuva e precisa de sol. Lá na roça do crente é a mesma chuva que cai lá na roça do descrente. É a mesma bênção do aumento de salário do crente na empresa, é a mesma bênção do salário do descrente lá naquela mesma empresa. Aí a graça é como Deus derrama a sua graça comum sobre todos. É o sol, é a chuva, é o frio, é para todos. Aí a graça salvadora é aquela graça que foi manifestada na cruz de Cristo. É disso que descansou sobre cada um de nós, para aqueles que chegam diante dele com o seu coração contrito e pede perdão. É o que aconteceu na vida deste homem e na vida dos que estavam na região de pecados, que Deus manifestou. Só que enquanto nós estivermos sobre esta terra, irmão, nós vamos ter problema e vai ter pessoas que vão querer ensinar como o homem deve se comportar, mas lá na frente nós estamos tropeçando naquilo que estamos falando. O amor é a mola que move aquele para socorrer os aflitos. Mas eles levam até Jesus. Precisamos levar para serem curados espiritualmente, para serem curados fisicamente, para serem libertos e para serem transformados. A Bíblia diz para nós, irmãos, que a vida do cristão é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até tornar o dia perfeito. Eu digo para você que tu está sentado aqui hoje porque a tua luz não chegou à perfeição, porque o dia que chegar, Deus escolhe ela. É verdade, irmão. Muitas das vezes nós olhamos, a gente não quer que ninguém morre, Mas tem momentos que Deus olha para a vida de uma pessoa de 90 anos e aquela pessoa está viva.
cristã. Aí Deus olha para um jovem de 30, 40, de 20 anos, que aí Deus leva. Fiel na igreja, cantava, tocava, fazia tudo na igreja. Acontece uma fatalidade, a pessoa morre. Deus, aquela luz daquela pessoa chegou ao seu máximo, Deus escolheu ela para guardar para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus faz, mas devemos suplicar. Aí o texto bíblico para nós, irmãos, vai ensinar para nós algo que chama a nossa atenção. Na tua Bíblia, aí no versículo 33, diz para nós que Jesus pega o homem e leva para longe da multidão. Por que Jesus levou o homem para longe da multidão? Por quê? Jesus tira o homem do meio da multidão e leva. Aí Marcos, ele diz para nós que ele coloca os dedos no ouvido dele. Neste dia, irmãos, Jesus queria ensinar que Deus, ele manifesta o seu poder no meio da multidão, mas Deus também se manifesta o seu poder longe dos holofotes. Jesus tirou o homem do palco do holofote da multidão, o que é totalmente ao contrário de muitos nos dias de hoje. Não, eu só oro se for no meio de uma grande multidão. Eu só prego se for para muita gente. Eu só falo se for para muita gente. Jesus está nos ensinando que Ele não queria tornar aquele milagre algo, uma exibição para a multidão, mas queria ter um contato entre Ele, o homem e Deus. Jesus cria uma ponte de contato neste homem para despertar a fé dele. Eu não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é o teu problema, mas é bem provável que Deus está tratando com você, somente você e Deus, e ninguém mais precisa ficar sabendo daquilo que Deus está tratando na tua vida. Aleluia, Jesus, aleluia. Jesus podia apenas ter dado uma ordem e aquele homem ficaria curado, porque no texto anterior, do 25 ao 30, do 24 ao 30, Jesus fala para a mulher que a filha dela já estava liberta, e Marcos diz que quando ela sai, quando ela chega em casa, a menina estava deitada, mas o demônio já não estava mais. Mas Marcos diz para nós que Jesus coloca os dedos no ouvido daquele homem, porque Jesus queria ter um contato com ele, para despertar. E talvez o toque de Jesus na minha e na tua vida é para transformar o nosso entendimento da grandeza da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o texto segue dizendo para nós que Jesus coloca os dedos no ouvido do homem, depois cospe e toca na língua do homem, depois ele olha para os céus e Marcos diz para nós, em um suspiro disse-lhe, abra-se, ou é fato que é no grego, abra-se. Contudo, com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua se ficou e ele começou a falar corretamente. Glória a Deus, aleluia. A cura operada por Jesus não foram propagandas enganosas, mas foi a manifestação do poder de Deus de forma completa. A cura manifestada por Jesus nesse dia foi porque Ele tem poder e Ele realiza das diversas formas. E aí no versículo 36, irmãos, parece algo, eu já falei numa outra oportunidade. Jesus diz para ele, não fale, não conte a ninguém. Aí como que ele era uma pessoa que mal ouvia e mal podia falar. Aí os seus compatriotas o encontram e ele está falando sem parar.
Aí os seus compatriotas vai dizer para os outros assim, ó, fala baixo aí, ó, porque está ouvindo demais. Aí alguém no meio lá no povo, mas o que aconteceu? Ele mal falava e mal ouvia, agora está falando desse jeito. Aí alguém fala, foi um tal de Jesus que apareceu, ele curou ele. Aí vai perguntar para ele. E aí Marcos diz para nós que quanto mais proibia, mais ele falava. Porque o milagre de Deus, irmãos, é para ser anunciado, porque é a porta de entrada na mensagem de salvação. Glória a Deus, aleluia. E a razão deste fato é que a partir desse momento Jesus começa a sua caminhada triunfante rumo a Jerusalém. Ele realiza este milagre e ele vai passar por alguns lugares, mas ele está a caminho já de Jerusalém, já está chegando no tempo dele subir para Jerusalém, onde ele seria pregado na cruz para perdão dos nossos pecados. Quanto mais proibia, mais ele falava. E o povo simplesmente ficava maravilhado. Se era o povo pentecostal, era línguas estranhas para todo lado, era glorificação, era exaltação a Deus. Alguém dizia assim, ele faz tudo muito bem. Ele fez até o surdo ouvir, ele fez até o mudo falar. E talvez no meio deste burburinho daqui, falando dos milagres de Jesus, alguém falou, ele ressuscitou Lázaro, ele curou outro. Essa semana uma mulher lá em Sidom, ele tem feito muitos milagres. E aí a pergunta é, quem é esse homem? É o Salvador do mundo, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E nesta admiração do povo com o fato acontecido, destacamos que os milagres que Cristo realizou, como o texto diz, produzem admiração. Onde o poder de Cristo se manifesta, os corações sensíveis se desborduam em regozijo e admiração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o convite de Deus para nós é glorificar a Deus pelo milagre na vida da família, na vida do irmão, na vida da irmã, na vida da criança, do jovem. As pessoas estavam maravilhadas e não puderam esconder este maravilhoso e magnífico milagre. E aqui o texto, irmãos, para nós caminhando para a conclusão, destaca 4 classes de pessoas. E a frase que eu sempre falo, muitos só mudam de endereço. Primeiro, alguns homens não veem nada em Cristo para admirar. Para muitos é mais é os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus dos dias de Cristo estavam ali presentes, querendo pegar ele alguma palavra, questionando, olhavam para ele como mais questionavam onde é que aprendeu tudo isso. Não vê nada em Cristo para admirar nem para adorar. Os outros, a segunda classe de pessoas, olha para Cristo, admira o que ele faz, mas não admira quem o é. Se alguém perguntar para você, irmão, quem é Jesus para você? Não responde, mas para mim, mas responde para você mesmo. Qual é a primeira resposta que você vai dizer? Olha, muitos olham para Jesus e admiram todo o milagre, mas não admiram quem Cristo é. É os conterrâneos de Jesus lá de Nazaré. Terceiro, mas ainda admiram a Cristo. Outros
admiram, mas não o adoram. Possivelmente seja esse o caso do povo de Decápolis. Admiraram a Cristo, mas não adoravam. Corriam apenas atrás de seus milagres, mas não apenas, buscavam apenas o pão que perece. Irmãos, se eu e você voltarmos a nossa vida para buscar milagre, irmãos, nós vamos estar todos os dias na igreja buscando milagre. Porque hoje eu preciso da cura numa área da minha vida. Amanhã eu vou estar buscando uma outra área da minha vida para que Deus me beneficie. Estou correndo atrás do pão que perece, atrás das coisas perecíveis deste mundo. E aí o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, fala que se nós esperarmos em Deus somente sobre esta terra, nós somos os mais miseráveis da humanidade. Mas devemos esperar em Cristo, não somente sobre esta terra, mas devemos esperar em Cristo na eternidade. Foi a palavra que Jesus falou para Pedro: vocês ganharão 100 vezes nesta terra e por fim a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Em quarto, o grupo daqueles que finalmente admiram, mas também o adoram. Versículo 37. Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Eles ficaram maravilhados. Esses aqui olharam para Cristo, admiraram o que Cristo fez e o adoraram. Glória a Deus, aleluia. Nós somos convidados, irmãos, a ter este senso de adoração. Quantos milagres você não já ouviu o testemunho? E alguém do teu lado, mas é só mais um milagre. Não reconhece, não tem um senso de reconhecimento da grandeza de Deus. Mas Jesus está dizendo para nós: eu estou aí com você. Não basta apenas saber que Jesus operou milagres e sinais e maravilhas. É preciso prostrar aos seus pés como Senhor dos Senhores. É preciso prostrar aos seus pés e o adorar. É preciso prostrar aos seus pés e pedir perdão pelos pecados. É ter a consciência de que o Senhor perdoou os nossos pecados. E Jesus, ele começa a ser adorado ainda no berço, na manjedoura. Os magos vêm de longe para adorar. Os pastores deixam as ovelhas no campo para adorar. Os anjos manifestam a sua glória naquela noite, adorando a Cristo. E nós também devemos o adorar assim como eles fizeram. Eles ficaram maravilhados porque o homem voltou a falar. Porque os milagres de Cristo revelam as obras de Deus. Deus criou o universo e Ele mesmo deu a sua nota positiva de avaliação e viu Deus que era muito bom. Por causa do erro do homem, do pecado cometido, as coisas saíram do seu centro, da parte nossa, porque da parte de Deus jamais saiu. Agora aqueles homens conscientes que as obras de Cristo são perfeitas. O mesmo Cristo que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, Ele continua fazendo as coisas esplêndidas para o nosso bem. Aleluia, glória a Deus. Abrindo os ouvidos, soltando a língua, abrindo os olhos, ressuscitando os que estavam mortos, libertando aqueles que estavam possessos. Os milagres de Cristo abrem por todos os lados na vida do homem, na vida da mulher, daquele que chega diante dele. Assim como os cidadãos de Decápolis, suplicando que eles impusessem as mãos. Suplica diante de Deus.
pela tua família, suplica diante do Senhor pela tua casa, suplica diante de Deus por você, mas não somente por causa da cura física, mas faz uma oração de confissão de pecados. Irmãos, deixa o Espírito Santo iluminar a sua mente, fazer você e eu reconhecermos quanto pecadores nós somos. Mas a graça de Deus se manifesta na nossa vida, por isso nós estamos aqui, por isso nós caminhamos na sua presença, por isso nós o adoramos, por isso nós oramos e temos a certeza de que o Senhor responde a nossa oração, porque Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus de amor. Se coloque em pé, irmãos. Vamos fazer uma oração de aplicação da palavra. Logo após nós vamos orar por imposição das mãos. Feche seus olhos. Ore por você neste momento. Não ore por teu filho, não ore por tua esposa. Ore por você individualmente. Depois a gente ora pela sua casa. Querido Deus, amado Pai, eu te louvo pela minha vida, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço, meu Deus, todos os benefícios que o Senhor tem feito para comigo. Obrigado, Senhor, por ter falado. Pela tua graça, pelo teu amor gracioso. Obrigado. Pelo plano de salvação que o Senhor proporcionou na minha vida, meu Pai. Você nos dá, meu Deus, o entendimento, reconhecer a Ti como Senhor e Salvador. Eu peço, meu Deus, que o Senhor aplique esta palavra na minha vida, que não seja mais apenas uma retórica, uma transmissão de um recado, mas que esta palavra faça morada na minha vida e eu venha reconhecer a tua grandeza, reconhecer o teu poder, reconhecer a tua graça sobre a minha vida, Senhor. Porque de mim mesmo não merecia, de mim mesmo eu não teria condições de chegar até aqui, mas o Senhor me amou. Oh, glória! Glória! Muito obrigado. Este conversa de justiça. O Senhor me salvou, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Eu tenho a certeza, a convicção de que não há nenhuma condenação, porque eu cheguei diante de Ti e de perdão pelos meus pecados. Por isso, meu Deus, eu peço em nome de Jesus. Ajuda-me, ó Pai, nessa caminhada a cada dia, Senhor. As lutas são grandes, as batalhas são grandes. As ofertas malignas aparecem por todos os lados, mas eu te peço, meu Deus, nos ajude na nossa caminhada, na minha caminhada, para a glória do Teu nome. Eu te louvo, eu oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Feche os seus olhos e oremos. Amado Deus, bondoso Pai, eu te peço, a Deus, a tua bênção, a tua graça sobre a vida da igreja. E assim, meu Deus, como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz em nome de Jesus. Eu oro dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém.